Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Docton Entrevista. E a minha convidada de hoje, você já deve ter visto na telinha da Docton TV. É a repórter Ilana Fernandes. Seja muito bem-vinda, Ilane. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Realmente, o pessoal de casa já deve ter me visto na telinha, mas agora é especial, né? Com certeza. Hoje eu convidei a Ilana para a gente falar um pouquinho sobre a profissão de repórter, que ela é repórter já tem um tempo. Ela também é psicóloga, é formada em psicologia, doula. Algumas pessoas nem sabem o que é doula, nós vamos estar falando sobre esse assunto também, né? E agora vai ser mamãe. Quantos meses já, Ilana? Isso mesmo, já entrei no sexto mês agora, né? Eu vou completar 26 semanas, uma felicidade muito grande para mim, para o meu marido, para minha família. Ai, porque eu vejo a maternidade como um dom para mim, sabe? Quando eu descobri, eu fiquei muito feliz. Era algo que eu queria, assim, desde o início do casamento. Mas a gente sabe que tudo tem que ser planejado. Sim. Não é? Com a responsabilidade. E quando eu descobri, eu fiquei, assim, muito feliz mesmo. Veio na hora certa. Foi um desejo do meu coração e do meu marido também. Já tem nome, bebê? Sim, claro. Maria Tereza. É uma menininha. É uma menininha. Ah, fiz um chá revelação. Foi super emocionante. É gostoso demais. Essa fase é uma delícia, né? Muito. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a gravidez, sobre ser mãe, né? Eu sei que você também tem um encontro, né, com mulheres, chama Encontro Materna aos moldes de Maria. Nós vamos falar também sobre esses encontros que acontecem, que a Ilana promove. Mas vamos começar contando a sua trajetória como repórter, que foi como você começou, né? Isso. Na verdade, assim, eu nasci em Caratinga, né? Sempre morei no bairro Santa Cruz a minha vida toda. Sou filha do Carlinhos e da Neia, né? Não sei, talvez o pessoal de casa conhece. Mas sempre fui criada na igreja, né? Meus pais sempre me levaram para a igreja e até hoje na minha vida eu tento ver tudo que eu vou fazer e tudo que está ao meu redor como algo assim para estar introduzida mesmo nesse meio religioso. Sim, você é da igreja católica, né? Igreja católica. Sempre cresci ali. Meus pais sempre me levavam. E cresci no bairro Santa Cruz, aqui em Caratinga. E para iniciar a minha carreira profissional, eu me vi assim na obrigação de arrumar um primeiro emprego, quando eu entrei na faculdade para fazer psicologia. Ah, você já estava fazendo então psicologia quando você começou a trabalhar? Fazendo. E foi também algo assim bem interessante, porque quando eu comecei a fazer a faculdade, eu finalizei o ensino médio em 2011, no final de 2011, e eu já queria ingressar para estar fazendo ali uma graduação, né, e cursar o ensino superior. E eu ficava em dúvida de qual curso que eu iria fazer. E como sempre, tudo na minha vida eu pedi direcionamento a Deus. E eu tinha muito medo de fazer psicologia pelo fato de ver que o mercado está um pouco defasado. Né? Às vezes não tem muito campo, muita área. Né? E muitos profissionais estão se formando. Né? Mesmo que o leque seja amplo nessa área de psicologia, mas a gente vê que está um pouco aí faltando, né, a área de emprego. Então, fiquei um pouco com medo até também pela questão do salário e muita gente falando na minha cabeça, que não sei o quê, sempre tem aquilo, né? Quando a gente é adolescente, vai tomar alguma decisão. Muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, muitas opiniões diferentes de diversas pessoas. Então, fui buscar o direcionamento a Deus, né? Aquele que realmente iria me ajudar a ter um discernimento. Então, ele me deu uma palavra falando que o meu salário, quem iria pagar era Ele. Que eu poderia, né, seguir aquilo que estava no meu coração. E eu comecei a fazer a faculdade, eu não tinha como pagar, eu não tinha emprego, meus pais não tinham condições, mas eu fui, né, e confiei, falei, não, se é para eu fazer, então vai dar tudo certo. Né? Quando estava terminando aí o primeiro semestre, eu consegui um desconto na faculdade, aí tudo foi se ajeitando, me formei no final de 2016. Mas assim, até hoje eu não atuei, né, como psicóloga. Mas eu falo que a psicologia, ela é essencial para a vida de todo mundo, em qualquer profissão que você vá, né, tá realizando na sua vida. Até acaba você usando o aprendizado em onde você estiver, com certeza, para você lidar com as pessoas em todas as profissões. Acho que todos os profissionais deveriam passar por esse curso. É, né? muito bom. Até para se entender melhor e para entender também o universo em que está ali incluído, né? Sim. E eu decidi procurar um emprego, não estava encontrando em lugar nenhum.
E eu tinha muita vontade de trabalhar na TV, eu acho que assim, pela minha personalidade, pelo meu jeito. Gosta de falar, né? De lidar com as pessoas. Eu gosto de cantar, sabe? Então, assim, eu entrei em contato com pessoas que trabalhavam em uma emissora aqui em Caratinga e pedi para fazer um teste comigo. Fiz o teste, fiquei ali trabalhando durante 1 ano e alguma coisa, porque eu saí por motivos pessoais, para estar também me empenhando mais a questão da faculdade. Eu era muito nova também na época, né? Mas foi uma experiência ótima, foi meu primeiro emprego como repórter e eu gostei bastante. Sim. E depois veio trabalhar aqui conosco, né, na Dalton TV. Sim. Vamos falar um pouquinho dessa profissão. Qual que é o maior desafio da profissão de repórter, na sua opinião, né? Que tipo de matéria que você gosta mais de fazer? Eu falo matéria, o pessoal que não sabe matéria, né? A gente chama de matéria, mas é reportagem, né? Qual que é mais o seu estilo? Qual que é aquele que você já não gosta tanto, assim? Porque cada um tem um estilo, né? Sim, claro. Eu me considero uma pessoa muito sensível. Então, por isso, eu tenho muito receio de cobrir aquelas reportagens que ferem as pessoas, né? De alguma forma. Algum acidente, ou às vezes é algum caso muito triste, muito comovente, que você vê ali que, nossa, muitas pessoas passam por coisas que a gente nem imagina. Né? Então a gente tem que agradecer todos os dias pelo que a gente tem, pela nossa vida. E esse tipo de matéria eu já não gosto muito, mas principalmente acidentes, porque quando eu tive a minha primeira experiência como repórter, eu presenciei cenas muito fortes em um acidente de ônibus que teve e eu vi assim coisas... Aqui em Caratinga? Aqui em Caratinga. Na verdade, não foi em Caratinga, foi na região aqui, sabe? Numa curva bem perigosa. E naquele dia eu nem consegui almoçar direito, de tão chocada que eu fiquei, sabe? Muitas pessoas feridas, mortas, e aquilo mexeu demais comigo. Então, eu sempre tive muita dificuldade, embora a gente tenha que ir, né, Vanessa, porque faz parte do ofício. Trabalho, é verdade. Né, a gente tem que estar aí preparado para diversas situações, né? Não apenas aquilo que a gente gosta. Mas as matérias que eu mais gosto são aquelas que eu vou ajudar as pessoas de uma forma direta ou indiretamente. Né? Até mesmo a questão de fazer matéria de rua. Porque eu vejo que o jornalismo, ele tem esse objetivo de estar ajudando as pessoas, né, de alguma forma. Seja para conseguir ali um recurso para arrumar um asfalto na rua, para tapar um buraco, né, para conseguir uma doação, caso precise. Então, essas matérias já são mais o meu estilo, eu já gosto mais. Sim. E matérias religiosas também eu gosto de fazer matérias para convidar as pessoas para os eventos sociais, né? Tudo aquilo também que vai contribuir com o social. Eu gosto de trabalhar nessa área, assim. Sim. Você também tem um canal de bate-papo, né? Tem um curso de doula, tem essa questão dos eventos que você faz durante o ano. E como que você concilia isso tudo com a repórter, né? Qual horário que você trabalha? Como é que você lida com tudo isso? E além do mais ser dona de casa, né? E agora futura mamãe. Claro. Na realidade, assim, esse encontro materno aos moldes de Maria surgiu, né, pelo meu desejo de estar levando as mulheres a verdadeira essência feminina, porque eu particularmente tenho percebido que isso tem se perdido, né? Às vezes a mulher, ela conseguiu sim muitas coisas, né? Sair de casa, conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, né? Na carreira, estudar e tantas outras coisas, mas com isso ela perde um pouco, né? Ela perde um pouco daquela questão da casa, da família, de cuidar dos próprios filhos, às vezes, né? E muitas vezes também perdem características que são únicas e femininas. Né? Por exemplo? Que a gente vê, assim, a questão da doçura, né? Da docilidade, a questão da humildade. A gente vê hoje, assim, muitos casamentos, né, que se acabam, às vezes, porque o casal não tem paciência. Inverte-se os papéis, talvez, sim, né? Às vezes, sim, invertem-se os papéis. E eu encontrei nesse evento Encontro Materno aos Moldes de Maria uma forma de estar, talvez, resgatando essa essência feminina aos moldes de Maria, que ela foi, assim, independente de qualquer uma religião, né, ninguém pode negar que ela foi o modelo de mulher, né, o exemplo, assim, a ser seguido, tem muitas virtudes que eu acho que a gente deveria seguir, né. Então, esse encontro é um encontro mais fechado.
acontece na minha casa, já aconteceram 2 edições. Eu procuro fazer sempre um no meio do ano, um no final do ano, para ficar assim um espaço bacana, né? E conseguir pegar um público diferenciado também. E geralmente vai umas 8, 10 mulheres. É realmente objetivo o encontro mais fechado, para que a gente possa ter mais intimidade, trocar experiências, né? Um encontro voltado àquelas mulheres que querem resgatar essa feminilidade mesmo, e também que tem um chamado para a maternidade, que já são mães. Então, é muito voltado a isso, a questão também da fertilidade. Eu falo muito também sobre o método Billings, não sei se você já ouviu falar. Já. Né, que é um método natural de fertilidade inteligente, uma forma de planejamento familiar. Então, acho sem assim, uso de contraceptivos, né? Isso, sem uso de contraceptivos. Então, assim, eu busco, né, eu vejo isso como uma missão na minha vida. Tudo que eu faço, tanto uma questão profissional como entretenimento também. Mas uma missão de estar levando as pessoas aquilo que eu acho que, né, que é coisa boa, assim, né, que vai promover qualidade de vida. Sim. Bom, nós vamos encerrar este bloco, Ilana, com as fotos que você trouxe sobre seus trabalhos, né, como doula, trabalho como repórter, né, para que as pessoas conheçam um pouquinho da trajetória aí da Ilana. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Docto Entrevista e o bate-papo aqui hoje é com a Ilana Fernandes. A Ilana é repórter aqui na Docton TV, veio contar um pouquinho da sua trajetória e falar também sobre como é ser doula. Ela fez um curso sobre doula e está aí apoiando outras mulheres também nesse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre essa sua escolha por fazer este curso. O que te motivou? Isso mesmo. Para quem não sabe, doula significa mulher que serve, né? E falando assim um pouco mais específico, né, o significado dessa palavra. São mulheres que levam apoio a outras mulheres desde o início da gestação. Muitas vezes o casal, né, ou a mulher procura uma doula até mesmo antes de engravidar, para estar se preparando para essa nova fase, né, que ela vai estar enfrentando aí na sua vida. A doula ela também acompanha a mulher durante toda a gestação, durante o trabalho de parto, no puerpério, né, que é o pós-parto também. E existem as doulas que são consultoras de amamentação, que auxiliam as mães também na hora ali de estar amamentando, porque a gente sabe que uma das fases mais difíceis, né, da maternidade ali é a amamentação, né, até estar se adaptando, tudo direitinho. Até pegar o jeitinho. Até pegar o jeitinho, isso. E a doula, ela tem um papel fundamental, né, e existem estudos que comprovam, pesquisas que comprovam que quando a mulher tem uma doula, o risco dela ir parar numa sala de cirurgia para fazer uma cesariana, por exemplo, é muito menor, né? Porque a doula ela trabalha nessa questão de estar apoiando a mulher tanto fisicamente, com técnicas não farmacológicas, né? Com utilização de repouso, ajudando ela ali na respiração e tudo isso, como também na questão de estar ajudando essa mulher a se munir de informações, né? Porque às vezes a mulher ela não conhece,
né, o seu próprio corpo, às vezes, as fases do trabalho de parto, digamos assim, e aquilo que envolve, né, uma gravidez, sim, aquilo que é uma indicação real de cesariana ou não, tudo isso a doula vai estar informando. Né? E aí isso diminui os riscos da mulher cair numa cesariana desnecessária. Porque a gente sabe também que a cesariana ela é bem-vinda, né, naqueles casos de salvar vidas. Sim. Né? Porque os benefícios do parto natural são muito bons, tanto para o bebê como para a mulher. Enfim, então a doula é basicamente isso. E o que me motivou, né, a me tornar uma doula, há muitos anos atrás, eu estive conversando com uma amiga minha que é doula já há muitos anos, e ela foi me falando sobre esse trabalho da mulher. E eu comecei a ficar encantada. Assim como a maioria das mulheres, eu tinha muito medo de parto natural, né? Porque a gente escuta cada coisa, sim, né, Valesca? sobre esse assunto. Eu prefiro o parto natural. Tenho 3 filhos. 2 foram de parto cesárea e a primeira foi de normal. Eu, sem dúvida, para mim, o parto normal foi bem melhor, tanto a recuperação, né, quanto até o próprio momento lá, eu achei bem mais tranquilo. A cesárea eu passei bastante aperto. Mas é o que você falou, né? Em alguns casos não tem como sair da cesárea. Precisa, até por risco, né? Mas a doula faz esse papel, inclusive parece que alguns exercícios para facilitar o encaixamento do bebê, tem isso também? Isso, na verdade, assim, a doula ela pode estar acompanhando a mulher nas consultas pré-natal, né, ver ali como que está toda a situação. E existem técnicas, né, que especialistas fazem também para estar ajudando o bebê a se encaixar ali, caso... Para facilitar o parto normal. Isso, para facilitar o parto normal. O papel da doula é estar ajudando aquela mulher a ter um parto com mais respeito, né, um parto humanizado. Sim. Quando a gente fala de parto humanizado, logo as pessoas pensam, né, aquele parto na banheira de água e tudo isso. Na realidade não tem nada disso, né? Porque o parto humanizado a gente chama de um parto respeitoso. Aquele que vai respeitar na medida do possível o desejo daquela mulher, né? E não vai fazer com que ela sofra violência obstétrica ou aquilo que ela não gostaria de ser submetida, né? Por exemplo, um pique que a gente fala. Se a mulher ela não quer ser submetida àquilo e ela é por algum motivo, sem consentimento dela, isso já não é mais respeitoso, né? Porque desrespeitou algo ali que era um desejo do coração dela. Então, assim, parto humanizado, ele vai muito além do que isso, né? Que todo mundo acha que às vezes, tá na moda, não. O parto humanizado, ele é um direito da mulher, sim, não é uma moda. Sim. E voltando ao assunto do que me motivou a fazer o curso de doulas, e essa amiga minha, que já é doula há muito tempo, começou a me contar das experiências que ela teve, né, com as mulheres que ela já apoiou. E assim como muitas mulheres, como eu te falei, eu tinha medo do parto natural, achava assim que era, nossa, coisa de Índia, né, coisa de outro mundo, retrógrada, enfim. E eu fui descobrindo que não é, né? Na verdade é uma cultura que já tem aqui no Brasil há muito tempo, né, de que o parto é ruim, o parto natural é ruim, de que o outro é mais seguro, né, enfim. Mas em outros países o índice de cesariana é muito menor do que no Brasil. Aqui é gritante, sim, o índice de cesariana, mas às vezes porque não tem esse apoio, esse conhecimento, né? E ouvindo ela falando de tudo isso, eu me encantei, né? Eu falei, nossa, quando eu tiver um filho, eu vou tentar o parto natural. Eu sei que pode acontecer várias coisas para que eu seja encaminhada para uma cesariana, né? De urgência, mas eu estou buscando me informar também. Mesmo eu sendo doula, estou buscando me informar. E quando a gente fala também do papel da doula, a doula não necessariamente ela vai acompanhar um parto. Existem aquelas doulas que fazem o acompanhamento né, antes e depois. Não é todo mundo que consegue estar ali, que consegue ver sangue, que consegue estar naquela situação. Todo mundo tem suas limitações, sim, né? Mas a doula é muito importante para a mulher. Ela dá esse apoio físico, esse apoio emocional e ela faz parte da equipe multidisciplinar. Vamos falar um pouquinho do canal? O canal Bate-Papo com Ilana Fernandes, é no YouTube? Isso, é no YouTube. Como é que surgiu essa ideia aí? Como é que foi? Esse canal, ele já tem mais ou menos uns 6 meses, né, que eu tô movimentando ali na plataforma YouTube. E eu posto vídeos. No início, o canal se chamava Bate-Papo de Mulher para Mulher. Porque o meu propósito inicial
era estar fazendo vídeos, né, e postando conteúdos direcionados apenas às mulheres. Mas eu comecei a perceber que estava atingindo os homens também. Então eu resolvi mudar o nome. Aí eu coloquei Bate-Papo com Ilana Fernandes. Sim, aí ficou mais... Isso, para os homens se sentirem mais à vontade também, né? Mas e os assuntos são diferentes, né? Eu falo muito sobre o parto, sobre a preparação, falo sobre assuntos religiosos também, falo muito sobre o método Billings. Então, assim, são assuntos diversificados, né? Mas que eu acredito que fazem a diferença na vida das pessoas de alguma forma, né? Sim. Falando um pouquinho sobre o método Billings, vamos explicar para as pessoas que nem todo mundo sabe o que é, né? Claro. O método Billings, ele não pode ser considerado um contraceptivo, né? Porque, assim, diferente de todos os outros, ele não vai evitar que a gravidez aconteça, né? O método Billings, a gente até fala que é o método do amor, porque ele requer um esforço do casal, tanto da mulher quanto do homem, para estar, assim, fazendo outras coisas naquele dia que a mulher estiver fértil, se não for, né, da vontade deles naquele momento, né, de acordo com o planejamento familiar, ter um filho naquele momento. Então, aí eles vão fazer outra coisa, vão ver um filme, vão fazer outra coisa no momento que a mulher estiver fértil, né? Então, não é um contraceptivo, ele é um planejamento natural familiar. E ele é reconhecido, né, tipo, pela igreja. Muitas pessoas utilizam também pela questão da saúde, né? Porque a gente sabe que o medicamento muitas vezes, né, traz riscos para a saúde da mulher. E o método, ele consiste na observação diária da mulher. Ela sente na vulva, né, se ela está seca, se ela está úmida, se ela está molhada, se naqueles dias ela pode ou não ter relação se é o com período o parceiro, fértil se é o período fértil ou não. Mas tudo isso ela tem que ter uma instrutora devidamente credenciada, né, pelo Semplafan, que a gente fala, e que tem ali o contato que vai saber orientar ela direitinho, ensinar o método Billings direitinho. Só pode ser considerada uma usuária do método quem tem uma instrutora, né, e que vai ser repassado tudo direitinho, como que é feito, enfim. E é muito bacana, esse método pode ser utilizado por qualquer mulher, até mulheres cegas utilizam, né, pela questão de você não precisar ver, mas você sentir. Essa é o fundamental do método Billings. Sim. Como você está se sentindo hoje, né? E eu costumo falar assim que é muito bonito, porque a gente vai planejar a nossa família, né? Claro que de acordo com os planos de Deus, existem os critérios de cada um, né? Para estar se espaçando ou não uma gravidez. Eu também não gosto de falar evitar, porque a gente evita coisa ruim, né? Filho é bênção, digamos assim. É um planejamento familiar mesmo. Não é também a gente, né, utilizar do método para evitar os filhos, né? Mas a gente sabe também que a gente tem que ter responsabilidade. A gente trabalha com essa questão da paternidade e maternidade responsável. Tudo no seu tempo, nas suas condições, né? E de acordo com a vontade de Deus. Esse é um dos assuntos do canal, né? É um dos assuntos do canal. Já tem vários vídeos lá falando sobre o método Billings, né? Quem tiver interesse pode estar entrando também, acessando os vídeos. Vai estar escrito lá, é só digitar, bacana, né? É só Bate-papo com Ilana Fernandes. Bate-papo com Ilana Fernandes. Ou Ilana Fernandes, que já consegue também. É bom se inscrever, compartilhar. Isso, claro. E com relação ao canal mesmo, como que alguém te ajuda a fazer? Ou você mesmo que faz os vídeos, você posta, porque eu sei que são várias etapas, né? Isso, claro. Como é que Na verdade, assim, eu trabalho aqui, né, na Docton TV no período da manhã, e aí depois eu vou fazer outras coisas. E o canal, eu tenho o auxílio do meu marido, que inclusive ele também tem canal no YouTube, que dá super certo. Ele já tem, assim, quase 30 mil inscritos, sabe? E ele já começou há muito tempo, ele dá dicas de informática para as pessoas, como formatar o computador. Ai, que bacana. Aí como fazer as coisas lá com roteador, que eu nem sei o nome. Qual que é o canal dele? Max Dicas. Max Dicas, aí, vamos falar aí, porque tem muito... Computador, eu, por exemplo, preciso bastante, viu? Porque eu sou bem ruinzinha nessa área. E ele é uma inspiração para mim, sabe? Sim. É uma pessoa muito dedicada, que está sempre gravando vídeos, sempre postando, é até um exemplo, né? Eu tenho até que me espelhar mais dele para estar mais persistente no canal. Sim. Mas eu gravo os vídeos e ele edita para mim, porque eu ainda
ainda não tenho ainda as técnicas, que sou um pouquinho lenta ainda para estar, né, editando essa etapa. Mas ele me dá muita força e é muito bacana isso. Bacana. E é uma parceria mesmo, né? É legal vocês estarem nessa parceria. Oi, Lana, foi uma delícia conversar com você. O nosso tempo terminou. Queria agradecer a sua presença, né? E desejar aí que tenha uma boa hora, que Deus continue abençoando, né? Essa bebê que vai vir aí com muita saúde, amém, se Deus quiser. Muito obrigada, Vanessa. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui no seu programa, Doctor Entrevista, que inclusive toda semana está recebendo aí pessoas bacanas, né, assuntos diferentes. O objetivo nosso é trazer pessoas da comunidade, pessoas que estão passando pela cidade, para contar um pouquinho da sua história, que eu acho que toda história merece ser contada, porque tem algo de bom que a gente possa, muitas coisas boas, né, mas sempre tem alguma mensagem, eu acredito nisso. Com certeza. E quem quiser também me seguir nas redes sociais, tem o Facebook, que é Ilana Maria Doula, e eu posto vários conteúdos com relação ao parto, né? Com relação a esse apoio das doulas, as mulheres também, a família, na hora do nascimento, tudo isso. Vários vídeos interessantes também, divulgo bastante o canal lá. E tem um Instagram agora que eu criei, que chama mamãe.maternidade. Eu vou postar, assim, várias coisas relacionadas à minha gravidez. Dicas também, sabe, para as mamães agora de primeira viagem, porque eu estou descobrindo também muita coisa. A primeira viagem também sua, né? Isso. Oi, Lana, muito obrigada então, viu? Obrigada. Te agradeço de coração. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo e te vejo no próximo programa Doctor Entrevista. Até lá!